Que alguém como Foucault vai insistir, por exemplo, que Anti-Édipo era uma espécie de manual antifascista. E é muito interessante a gente se perguntar por que o termo... Desculpa. Ou seja, e é sempre bom a gente se perguntar sobre o contexto, no sentido de por que nesse momento, no final dos anos 60, né, por que nos anos 60, começo dos anos 70, o termo fascismo retorna como um elemento fundamental dentro dos debates, principalmente, digamos, pós-maio de 68. Né? Deixa eu só resolver um problema aqui e a gente... Pronto, começa. Não. 7, 8. Então, vejam, ao prefaciar a versão norte-americana do Anti-Édipo, Foucault vai dizer o seguinte: tratava-se de uma introdução à vida não fascista. E eu cito para vocês o trecho no qual Foucault faz tal descrição. Não apenas o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, que soube tão bem mobilizar o desejo das massas, mas também o fascismo que está em todos nós, que assombra nossos espíritos e nossos comportamentos cotidianos. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar essa coisa mesma que nos domina e nos explora. Vocês percebam, a colocação do Foucault ela se insere muito claramente dentro de um horizonte crítico onde, como eu havia lembrado a vocês ontem, o fascismo não é visto pura e simplesmente como um fenômeno histórico, mas como um fenômeno estrutural ligado às nossas formas de vida. Né? Por isso que ele pode dizer o fascismo que está em todos nós. Como se houvesse uma estrutura caracteriológica de personalidade, um certo circuito de desejo, que está ou de forma latente ou de forma manifesta em nós. Né? Ou seja, como se fosse um resultado de um modo de inscrição, de socialização e de individuação, muito vinculado à nossa maneira de assumir, de internalizar, certo? Os dispositivos do que nos submete a uma relação de servidão. Então, vocês percebem, mais uma vez, quer dizer, eu insistiria muito nessa matriz. Todos esses trabalhos eles são, de uma certa forma, desdobramentos de uma matriz clássica no interior da filosofia política, em especial no interior das reflexões sobre os processos de servidão voluntária. Né? Então, daí porque vocês percebem todo um tipo de encaminhamento e de problema que nos remete a essa questão, que é uma das questões fundadoras da filosofia política moderna, de onde vem a aquiescência à sua própria dominação. Né? Como que ela se constitui? Isso vai desdobrar qual é a psicologia da internalização da dominação. E essa psicologia da internalização da dominação é uma base fundamental, se transforma numa base fundamental para se compreender um fenômeno como esses fenômenos de regressão social, tais como o fascismo. Né? Vejam, a colocação de Foucault ela ainda revelava um uso, como eu dito a vocês, da noção de fascismo que não se reduzia aos movimentos totalitários da Europa dos anos 30. Porque se ele fala de algo que está em todos nós, como uma potencialidade imanente às nossas formas de vida, isso vai lhe permitir, então, desdobrar tal questão da seguinte maneira. Eu continuo a citação. Como fazer para não se tornar fascista? Mesmo quando, e sobretudo quando, se crê ser o militante revolucionário. Como livrar nosso discurso e nossos atos, nossos corações e nossos prazeres do fascismo? Como encontrar o fascismo que se incrustou em nosso comportamento? Os moralistas cristãos procuravam os traços da carne que se alojavam nas dobras da alma. Deleuze e Guattari procuram os traços mais ínfimos do fascismo do corpo. Vejam, essa maneira de compreender o fascismo que se enraizava de uma forma muito clara, certo? As estratégias que Reich
colocava em circulação na sua psicologia do fascismo, né, a partir de uma análise caracterial e uma análise de estrutura da personalidade, ela retornava agora, né? Ou seja, mais uma vez, essa matriz reichiana, ela vai ser uma matriz importante nessa recuperação, né? Mesmo se, digamos, não se trata de fazer uma filiação direta, né, entre o Reich e Deleuze e Guattari, há uma organização de problemas que, no caso da França, por isso que eu quis trabalhar o Bataille primeiro, ela entra através do Bataille. Ela entra através de uma certa maneira de compreender a psicologia das massas e o potencial contra-revolucionário do fascismo, certo? Explicitando elementos comuns entre revolução e fascismo, né? Então, isso vai permitir, entre outras coisas, uma recuperação exatamente no momento onde Deleuze e Guattari tem uma questão fundamental. Por que isso aparece depois de maio de 1968? É porque eles estão se perguntando como se perde uma revolução. Como um processo de revolta social, certo? Como maio de 68, ele acaba, de uma certa maneira, produzindo o seu contrário. Onde dada a possibilidade de transformação, há algo nos sujeitos que lhes paralisa. De onde vem essa paralisia? E isso, para eles, vocês percebem, é uma questão muito vinculada a um certo horizonte sócio-histórico, extremamente preciso, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe o que foi o maio de 68 francês. Quer dizer, o maio de 68 francês foram as maiores greves gerais da história da França, né? Foram greves gerais, uma articulação entre o movimento estudantil e o movimento operário, de uma natureza tal que, em semanas, a classe trabalhadora ela foi capaz de colocar o governo contra a parede e o governo forneceu os chamados acordos de Grenelle, né, que era uma série de direitos trabalhistas que tinham sido adquiridos, certo? Entre eles diminuição, aumento do tempo de férias, aumento de salários, certo? Difícil, foi um dos momentos onde, digamos, a classe trabalhadora teve maiores ganhos dentro do processo de negociação com o Estado, né? Por quê? Porque, de fato, o país tinha se paralisado, tinha feito uma sedição como nunca tinha sido vista. Mas percebam um elemento interessante. A gente está falando de um horizonte que é o horizonte de efetivação daquilo que nós poderíamos entender, o famoso capitalismo de Estado, né? Ou as 30 gloriosas, né? Os 30 anos que, depois de 45, transformam a Europa e mesmo os Estados Unidos, pré-Reagan, né, em uma espécie de laboratório de grandes pactos e de conciliações que constituem aquilo que nós vamos chamar do Estado do Bem-Estar Social, que não é uma invenção da esquerda, sempre bom lembrar, né? O Estado do Bem-Estar Social é uma invenção coletiva de todas as forças sociais, né? Por exemplo, no caso alemão, o Estado do Bem-Estar Social nasce da economia social de mercado. A economia social de mercado era o programa do Adenauer, né? Ou seja, que é o primeiro chanceler alemão depois da Segunda Guerra, um chanceler conservador, é o programa dos conservadores, certo? Então, todo esse aparato de proteção social, que vai ser um elemento muito importante na desativação da força das lutas de classe, através da integração do proletariado, certo? Via serviços de assistência, certo? Via uma maior permeabilidade da estrutura educacional. Se você pegar, por exemplo, a educação pública francesa, os números são absolutamente inacreditáveis, certo? Em 1920 e 30, você tem 50 mil alunos. A população francesa ela continua mais ou menos, ela não cresce muito, né? Mas você vai ter 500, 600 mil alunos em 1960. Né? Ou seja, é uma progressão enorme, né, dentro do sistema universitário. Né? Então, o que mostra alguns eixos fundamentais dessa política, que é uma política de parceria social, de integração social, que era vista como um modelo de gestão perfeito. Era vista como um modelo de gestão social perfeito porque essa ideia marxista de que o desenvolvimento do capitalismo produz necessariamente um aprofundamento dos processos de pauperização. E esses processos de pauperização eles vão se radicalizando de forma tal até levar a um momento no qual você cria uma dessolidarização, uma desidentificação generalizada das classes mais vulneráveis e dentro de um processo de potencialidade revolucionária explícita. Quer dizer, essa dinâmica ela teria sido paralisada
né, pela gestão do capitalismo de Estado. Só que aí vem maio de 68, que era um pouco como se dissessem o seguinte: se esse processo de gestão era tão perfeito, por que toda essa sedição? Por que todo esse descontentamento? Por que toda essa recusa de se entrar no mundo do trabalho? Essa recusa de admitir um tipo de vida social que era vista imediatamente sob as figuras da alienação? Esse processo que, então, em alguns países, como na França, mobiliza alianças entre classe trabalhadora e movimento estudantil. Na Itália, mobiliza, graças ao trabalho dos autonomistas, mobiliza um processo extremamente aprofundado, entre outras coisas, mesmo de reconstrução das lutas operárias. Na Alemanha, ele é um processo muito isolado, ele é um processo que está vinculado, porque não há adesão da classe trabalhadora, né? No caso alemão, não existe essa aliança. E é sempre bom lembrar, isso é o que fez alguns autores como Adorno a serem muito reticentes em relação a maio de 68. A análise do Adorno é uma análise eminentemente local, é uma análise da situação alemã. Ele não tem análise de outras situações, né? E o que ele dizia é que na situação alemã, esse processo era impossível, esse processo de sedição social era impossível, porque a classe operária não iria aderir. Ela não iria aderir porque você estava falando de um país que crescia 20%, 25% ao ano. Certo? É um país que já no final já no começo da década de 50 já tinha reconstruído sua economia, já tinha passado mais uma vez a condição de primeira economia europeia. Certo? Se você pega o crescimento alemão, é muito impressionante. Você pega essas linhas de produto nacional bruto, é isso aqui. Não tem nenhum momento, até os anos 60, não tem nenhum momento de queda, né? Você tem em 1966, que ele tem uma estagnação, que logo em 67 volta, né? Então, essa e outras coisas eram elementos que permitiam... O Adorno falou, olha, não há condição material para nenhum tipo de crença em alguma forma de adesão. E exatamente pelo movimento estudantil perceber que essa adesão não seria possível, ele rapidamente se voltaria em uma frustração que poderia levar às ações diretas, que é o que acontece, de fato, no caso alemão, né? Que é o caso da RAF, do Baader-Meinhof, né? E todos esses processos que nós conhecemos relativamente bem, né? Então, mas o dado interessante é que essa não é a caracterização do movimento francês. Só que, mesmo com essa paralisação monstruosa da sociedade francesa, certo? A primeira eleição que o de Gaulle ele convoca é ganha pelo governo, né? Então, e a partir disso, o governo ele vai criando uma série de processos para tentar desativar esta dinâmica. E o antiédipo é um resultado disso. É importante entender isso. Ele é o primeiro resultado, do ponto de vista da filosofia francesa, de uma reflexão sobre, afinal de contas, onde estão as travas. Por que quando houve essa possibilidade efetiva de uma transformação social estrutural, certo? Tudo se passa como se os sujeitos não estivessem preparados para ela. Então, daí é uma ideia de se perguntar sobre a economia libidinal dessa paralisia. Então, de onde se volta, quer dizer, toda uma revolta muito explícita, daí o tom muito duro, né, do livro, duro no sentido exortatório, né, contra todos os elementos que funcionavam como esteio do processo de socialização das sociedades capitalistas, né? Então, entre eles, uma certa constituição do universo do desejo a partir das representações do núcleo familiar, toda a questão do Édipo aparece muito aí, uma certa concepção, um desejo onde a ideia do déficit, da posse, são elementos centrais, então toda a discussão sobre a falta também aparece muito por aí. Então, eu queria um pouco recuperar essa leitura, até para a gente poder ter as condições para entrar na discussão, que essa discussão nossa, ela aparece principalmente, não no antiédipo, explicitamente, ela aparece em Mille Plateau. Aparece no capítulo 9 do Mille Plateau. Aí você tem uma discussão mais explícita sobre o problema do fascismo, né? Mas vejam, e é muito interessante, por exemplo, vamos dar voz ao Guattari, como o Guattari descreve, né, o horizonte que lhe leva, então, a iniciar esse projeto, né, que é o projeto Capitalismo e Esquizofrenia, né, que vai produzir o Antiédipo e Mille Plateau, né. Essa colaboração, diz o Guattari, ela não é o resultado de um simples encontro entre dois indivíduos.
para além do concurso das circunstâncias, há também todo um contexto político que nos conduziu a ela. Na origem, tratou-se menos da apresentação em comum de um saber que de um certo desnorteamento diante da guinada que tomaram os acontecimentos após maio de 68. Fazemos parte de uma geração cuja consciência política nasceu do entusiasmo e da ingenuidade da liberação, né, com sua mitologia conjuratória do fascismo. E as questões deixadas em suspenso por essa outra revolução abortada, que foi maio de 68, se desenvolveram para nós segundo um contraponto tão preocupante que nós nos inquietamos, como várias outras pessoas, das alvoradas que nos preparam e que poderiam cantar hinos de um fascismo nova roupagem, que nos levaria a ter saudades do fascismo dos velhos tempos. Nosso ponto de partida consistiu em considerar que, em um momento crucial, algo da ordem do desejo manifestou-se à escala de toda a sociedade, para em seguida ser reprimido, liquidado, tanto por forças do poder, quanto por partidos e sindicatos ditos operários, e até certo ponto, pelas próprias organizações esquerdistas. Percebem? O modelo aqui é muito claro, né? O modelo é, você tem ação e reação. Você tem uma dinâmica de ação possível que se dá através de acontecimentos inesperados. Nada indicava que 68 fosse algo como 68 fosse ocorrer. Como eu disse a vocês, o horizonte era o horizonte de uma espécie de gestão social perfeita, né? Que é o horizonte do capitalismo de Estado no seu auge. A crise do capitalismo de Estado, ela vem depois disso, né? Do ponto de vista econômico. A primeira crise do capitalismo de Estado é a crise do petróleo, de 73, né? Que vai ser uma primeira crise estrutural, que não é uma crise do modelo, é uma crise geopolítica, né? Vocês sabem o que foi a crise do petróleo, ou seja, devido ao problema Israel-Palestina, os países árabes eles diminuem a produção de petróleo, jogando toda a economia mundial em crise, né? Então, e é claro, os liberais depois tentam criar toda uma espécie de narrativa dos impasses da social-democracia, certo? Por mais que não seja aqui o caso de defender a social-democracia, não é essa, a verdade não é exatamente essa, a verdade é outra, né? Mas, de toda forma, simplesmente para insistir, você teria um acontecimento inesperado, que ele produz potencialidades de transformação e logo ele é reprimido ou é recuperado por forças reativas, né? Como isso se dá? E por que isso se dá? Que, diga-se de passagem, mais uma vez, é uma questão clássica da filosofia política. Esse é o modelo. Tudo bem, você não tem uma reflexão dessa natureza no caso, mas o tipo de problema é o mesmo. Esse é o modelo, por exemplo, do 18 do Brumário do Marx. Como que um processo que era a primeira revolução proletária da história vai dar no Napoleão III? Como ele vai dar em uma adesão à reconstituição irônico-cínica do Império, né? E assim que Guattari ele apresentou, foi dessa maneira que ele apresentou o Anti-Édipo em um debate organizado pela Causa Littéraire em 72. E dificilmente vocês poderão encontrar algo mais claro a respeito do que produziu, não apenas esse livro, que vai ser decisivo para a filosofia contemporânea, mas todo o projeto intitulado Capitalismo e Esquizofrenia, com seus 2 volumes. Vejam que interessante, porque, segundo Guattari, tratava-se de pensar por que, diante das possibilidades de transformação postas por maio de 68, algo pareceu se quebrar. Da revolta aparece um desnorteamento, provocado pelos acontecimentos que se seguiram, um conjunto de promessas que parecem não se realizar. Como se maio de 68 fosse uma latência da vida social que deveria ser fechado o mais rápido possível, tanto pelas forças do poder, quanto mesmo por partidos e sindicatos ditos operários e pelas próprias organizações esquerdistas. De certa forma, vejam, a primeira questão que mobiliza o projeto de Deleuze e Guattari
é uma questão de prática política, que é como se aborta uma revolução. Seria o caso, então, de fazer análises sociológicas sobre os conflitos no interior dos grupos que mobilizaram maio de 68, suas fragmentações, seus equívocos estratégicos. Ou seja, seria o caso de compreender esse aborto como resultado de escolhas políticas equivocadas, cálculos de circunstância errados, ou seria o caso de ir em direção a um outro nível de análise, um nível mais elementar, que procura compreender a dificuldade na constituição de sujeitos políticos capazes de sustentar processos de transformação. Por que esses sujeitos não emergem? Essa é a questão. Um nível que deve começar com uma crítica dos modelos hegemônicos de subjetividade, com seus aparelhos sociais de reprodução internalizados em um sistema de repressões, o termo aqui é importante, e limitações que parecem nos paralisar diante de acontecimentos com forte potencial emancipatório. Essas questões, elas articulam, como vocês percebem, psicologia e política. Ela, de uma certa maneira, elas permitem uma reviviscência, elas são expressão de uma reviviscência de estratégias que já tinham sido colocadas em circulação no século XX. Né? Todos esses trabalhos, o Bataille era um deles, que eu mostrei, procuravam compreender, a partir da análise da economia libidinal dos sujeitos, a forma com que a paralisia diante das possibilidades de uma revolução operária estavam enraizadas nos regimes de constituição da vida psíquica. Né? Então, ou seja, tudo isso é mobilizado como uma reflexão da economia libidinal da regressão social, antes de qualquer outra coisa. Né? O fascismo ele seria, inicialmente, um modo de funcionamento da vida psíquica. Por isso, esses trabalhos eles procuravam compreender como a própria constituição da vida psíquica, com as suas dinâmicas de identificação, com as suas modalidades de organização de conflitos, com seus sistemas de repressão pulsional, como essa própria constituição era, na verdade, o fundamento de formas de sujeição social. Daí a ideia de que não haveria transformação política possível que não começasse por partir da crítica à sujeição que dá forma à vida psíquica. Só que havia algo a mais no projeto Capitalismo de Esquizofrenia. Né? E o que faz desse projeto uma experiência intelectual única, de fato. Quer dizer, de um lado, ele é um projeto crítico fundamental. Né? Crítico no sentido de insistir que a vida psíquica ela é a internalização de um processo de sujeição social. As estruturas da vida psíquica, na verdade, são internalizações de processos de sujeição social. Adorno ele fala também algo parecido quando ele diz, bem, a vida psíquica é um sistema de cicatrizes e de feridas. Não é à toa que o Freud tem que descrever o sujeito como um sujeito clivado. Certo? Essa clivagem é uma realidade objetiva. Né? Realidade objetiva, o que a clivagem expressa? Por que o ser humano, segundo Freud, é um sujeito clivado? Ele é clivado entre várias instâncias psíquicas. O eu, o isso, o super-eu. Por quê? Porque, você percebe que coisa interessante? Por que os seres humanos eles não são passíveis de descrição na primeira pessoa do singular, simplesmente? Eles têm algo que se descreve na primeira pessoa do singular, tem algo que se descreve em um pronome indeterminado, como isso. Por que essa divisão? Porque o processo de socialização ele é imediatamente um processo de alienação. Ser um sujeito social, inscrever-se no interior da vida social, é indissociável da internalização de processos de alienação. Ser sujeito no interior da família, ser sujeito no interior das estruturas do trabalho, ser um sujeito da linguagem, ser um sujeito do desejo, certo? Ser um sujeito no interior das instituições sociais, é indissociável de um processo de divisão, onde eu me configuro como sujeito de, e eu me configuro também como algo indeterminado, porque não passa nesta figura de sujeito de. Então, e esse é um dado importante, porque
Vejam que interessante. Ao mesmo tempo, a vida social, então, ela vai fornecer as marcas, as feridas do processo de socialização, mas ela também vai oferecer as figuras, a base, o fundamento, o Grund, né, da resistência a tais processos. Enquanto existir sofrimento, há resistência. Então, enquanto existir essa experiência, porque, vejam, nesse caso, o sofrimento psíquico, ele não é simplesmente um sofrimento ligado às impossibilidades, às inabilidades do indivíduo. O sofrimento psíquico é uma figura da revolta social. Talvez esse seja um elemento importante para a gente entender estratégias desta natureza. São estratégias que vão insistir... o sofrimento, as figuras do sofrimento psíquico são antes de... Quer dizer, veja, isso significa o quê? Os transtornos, os distúrbios, os complexos, eles são, antes de qualquer coisa, expressões de uma revolta social. Expressões distorcidas de uma revolta social. Mas eles nos lembram, de uma certa forma, que a sociedade não realiza aquilo que ela promete. Por isso ela faz os sujeitos sofrerem. Por isso ela produz sofrimento nos sujeitos. Porque os sujeitos sofrem porque são sujeitos em relação. E há algo no interior dessas relações, certo? São as relações intersubjetivas, são as relações às instituições, são as relações aos papéis sociais, são as relações aos tipos sociais. Algo no interior dessas relações só pode ser vivenciada como sofrimento. Né? Então, por quê? Porque é algo nessas relações que não realiza aquilo que promete. Algo nessas relações que é falso, que é danificado, que é mutilado. Né? Então, vejam, esse horizonte é um horizonte muito presente em Capitalismo e Esquizofrenia. Só que Capitalismo e Esquizofrenia tem ainda um outro horizonte, que é... lembrem, por exemplo, dessa afirmação do Guattari: em um momento crucial, algo da ordem do desejo se manifestou. Porque essa afirmação ela deixa claro um dos pressupostos maiores do projeto Capitalismo e Esquizofrenia, que é a ideia de que uma teoria do desejo é necessariamente uma teoria dos modos sociais de produção e que, por consequência, uma teoria da transformação dos modos sociais de produção só poderia ser uma teoria da transformação do desejo. Um marxista clássico torceria o nariz a essa colocação. Lembrando que a teoria dos modos de produção ela deve ser compreendida como expressão dos regimes sociais de trabalho. De fato, de certa forma, Deleuze e Guattari operam uma substituição da centralidade da categoria de trabalho ao proporem a centralidade da categoria de desejo. Como vai dizer Guattari, em conceitualização marxista, o desejo não deve ser considerado como uma superestrutura subjetiva, mas como um elemento fundador da infraestrutura, isso a ponto de Deleuze e Guattari afirmarem, por exemplo, eu cito, essa colocação é muito importante, né? Na verdade, a produção social é unicamente a própria produção desejante, em condições determinadas. Só há desejo e social, nada mais. Mesmo as formas as mais repressivas e mais mortíferas da reprodução social são produzidas pelo desejo, a partir da organização que deriva de tal ou tal condição que nós devemos analisar. Não, as massas não foram enganadas. Em certo momento, elas desejaram o fascismo. E é isso que se trata de explicar. Essa perversão do desejo gregário. Vocês percebem, as colocações aqui elas são fundamentais. Né? A primeira coisa é, bem, não há nada a não ser desejo social. Ou seja, desejo não é uma propriedade individual, né? Não é um atributo dos indivíduos, certo? É uma descrição da vida social. Em última instância, não são exatamente os indivíduos que desejam, os desejos são modos de estruturação da vida social, né? E de produção da vida social. Né? Então, o desejo não é efeito de um sujeito, sabe? Do qual ele seria o sujeito que seria a causa.
Então, não tem sujeito como causa um dos seus efeitos, o desejo. Né? Sujeito, então, como se o desejo fosse um predicado do sujeito. Né? É quase, bem, na verdade, é praticamente o inverso. Né? Quer dizer, o sujeito é um efeito do desejo. Né? É praticamente o inverso. Então, isso, claro, isso desindividualiza o sujeito. Então, o desejo ele não é exatamente a expressão dos interesses dos indivíduos. Né? É algo outro. Né? Então, isso é um dado importante. Mais um outro elemento. Quer dizer, essa teoria do desejo coloca o desejo em um lugar central da vida social. Um pouco como Marx colocava o trabalho como lugar central da vida social. Porque analisar os processos de alienação, ele me pergunta, então, quais são as formas materiais de trabalho no interior da vida social. Né? Então, eles fazem uma modificação, uma inflexão importante. O que não significa que eles ignorem a importância do trabalho como categoria fundamental de reconhecimento. Certo? Mas é que você tem um processo de inflexão muito explícito nesse caso. Né? Bem, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu falo, isso não garante... não nos acomoda, porque isso não significa que todo o problema vai ser saber como liberar o desejo, né? Como se houvesse uma espécie de naturalismo, uma moral naturalista do desejo, certo? Que seria necessário expressar, um J. Lawrence ou algo parecido, né? Seria necessário expressar como condição fundamental para a emancipação. Né? Eles vão lembrar, não, o problema é mais complicado. O problema é que o desejo está na emancipação e está na repressão. Não existe repressão sem desejo. Né? Não existe sujeição sem amor. É impossível. Essa é uma das questões fundamentais do Freud, né? Que é impossível descrever os processos de sujeição como meros processos de coerção física. Embora os processos de coerção física sejam parte do processo de sujeição. Mas, em hipótese alguma, eles são a parte principal. Só há sujeição porque há alguma forma muito específica de amor por aquilo que me assujeita. Certo? Há uma forma muito fantasmática de amor por aquilo que me assujeita. E é isso que dá a força do processo. Mas lembrem da resposta do Lavoisier. Só é possível explicar a servidão se eu consigo explicar como as pessoas participam da sua própria servidão. Como elas são agentes da sua própria servidão. Porque a força do poder político constituído é brutalmente limitada. Em última instância, diante de uma população, né, enorme, qualquer força do Estado é sempre uma força limitada. Tanto que quando a população se dessolidariza do Estado, não há nenhuma possibilidade de coerção que faça o Estado se sustentar. Não há nada que permita o Estado se sustentar. Até porque, aí vem a questão fundamental, porque mesmo os processos de sujeição, eles nunca funcionam bem quando eles são processos de coerção externa. Eles só funcionam bem quando eles são processos de sujeição interna. Só funcionam bem quando o olhar que me assujeita, eu trago dentro de mim mesmo. Aí sim. Lembrem, por exemplo, do Foucault falando do panóptico, né? Quando ele lembra essa estrutura que vem lá do Bentham, né? O Bentham, como um bom utilitarista que é, pergunta como é que eu faço para conseguir consolidar melhor processos disciplinares com menor custo. Né? Então, ele desenvolve essa figura, inclusive algumas prisões funcionam dessa forma, né? Essa figura de um panóptico que você tem uma prisão, né? Que tem no centro dela, você tem uma espécie de torre, né? E essa torre tem alguém, ou um grupo de pessoas que vigiam todas as celas. Né? Porque você tem as celas, você tem uma janela, então as celas são iluminadas pela luz do sol, e você constitui a disposição de uma forma tal que as pessoas que estão ocupando essa torre, elas conseguem enxergar todas as celas possíveis. Né? Só que, é claro, elas não estão enxergando a todo momento todas as celas. Então, é importante que, que aquele que está na cela não possa identificar onde as pessoas na torre estão enxergando. Para onde vai o olhar dessas pessoas. Né? Por quê? Porque, a partir de um certo momento, o que acontece? Quer dizer, todos organizam seu comportamento
como se estivessem vigiados 24 horas por dia. Mesmo que não estejam efetivamente vigiados 24 horas por dia. Né? Sei lá, dentro de um processo de reengenharia, né, de otimização de custo, eu poderia até tirar todo mundo e botar um boneco. Né? Isso, o processo, a questão fundamental é como o olhar disciplinador, ele internaliza-se e constitui uma instância psíquica nos sujeitos. Quando Freud vai falar do super-eu, ele vai dizer dessa divisão que existe no eu, entre uma instância moral de observação e o eu, né? Então, daí a ideia do super-eu, que na verdade é uma tradução ruim de über-ich, que é über, você sabe, é sobre, né? Mas é que sobre o eu, você ficaria muito ruim agora, mas, ou seja, sobre no sentido de que isso é a naturalização da metáfora do tribunal judiciário, né? Onde o juiz está, né, sobre o acusado, né? Está olhando em outro lado. Então, todas essas metáforas, o Freud ele recupera para dizer esses processos discursivos constituíram subjetividades. De fato, os sujeitos se organizam como se eles estivessem, sabe, divididos entre um olhar e um acusado. Entre o olhar que inspeciona, daí a instância moral de observação, está aí o olhar da consciência, certo? O olhar e a voz da consciência, né? Daí o tribunal da razão. Todas essas metáforas jurídicas que entram na constituição da ideia de Gewissen, na ideia de consciência moral, né? Que, de uma certa maneira, o Freud vai fazer análise patológica da consciência moral da modernidade. Né? Esse é o seu elemento central. Então, o que acontece dentro desse contexto? Vocês percebem uma coisa interessante. Dentro dessa dinâmica, é óbvio, há uma internalização de um princípio de sujeição constituinte, produtivo, ele produz sujeitos. Então, daí a ideia, essa é uma das expressões clássicas da ideia de que o poder produz sujeitos. Né? Só que para que ele possa produzir, é necessário que os sujeitos amem o poder. Eles esperam dele algo. Eles esperam alguma forma de reconhecimento. Eles esperam uma forma de segurança. Eles esperam que, com isso, eles possam lidar com alguma experiência de desamparo, que se livrem de uma certa experiência de desamparo, que eles tenham algum tipo de segurança ontológica a respeito das suas próprias posições, da sua própria existência. Ou seja, saber-se amado por um outro a quem você pressupõe fantasmaticamente onipotência é uma garantia fundamental da sua própria existência. Então, essa é a questão fundamental que aparece também no trabalho do Deleuze e Guattari, ou seja, não se trata simplesmente de como liberar o desejo, mas trata de entender como o desejo funciona também na nossa sujeição, como ele organiza também a nossa sujeição, em que condições ele organiza. Né? Então, daí porque eles têm que insistir, não, as massas não foram enganadas, seria um equívoco fazer toda uma espécie de explicação cognitiva, né, das adesões políticas. Então, as massas não entenderam o que elas queriam. Né? Elas aderiram ao fascismo, mas elas não entenderam o que elas estavam fazendo. Né? Um pouco como aquela forma clássica da ideologia, eles não sabem o que fazem. Né? Então, estão dizendo, não, a questão fundamental é outra. Não, a expressão não pode ser cognitiva. Não é um erro, não é porque as massas deveriam ter sido melhor educadas. Aí, se eles tivessem sido melhor educadas, se eles soubessem realmente história, certo? Todas essas coisas, então elas não teriam feito essas escolhas. Não sei se vocês percebem o quão autoritário é esse tipo de discurso. Né? Que o discurso é mais ou menos o seguinte, olha, na verdade, tudo se passa, tudo o que está acontecendo, porque, entre outras coisas, o outro que faz um certo tipo de escolha, ele não entendeu da maneira correta. Qual é a maneira correta? É a maneira que eu entendo. Entendeu? Então, se eu falar devagar, entendeu? E alto, quem sabe, né? Ele vai pegar passo por passo, entendeu? Aí vai chegar no mesmo argumento. Né? Então, ou seja, como se fosse a teoria do melhor argumento. Assim, né? Como se todos nós tivéssemos uma gramática comum, né? Que essa gramática comum ela permitiria, então, todos chegar no mesmo tipo de raciocínio. Isso é do iluminismo pueril. É o mínimo que possa dizer. Entendeu? Quer dizer, a crença de que a vida social ela é constituída a partir de uma gramática comum, partilhada por todos os seus membros. Isso talvez seja exatamente o problema, é a crença nesse tipo de ideia. Né? E a impossibilidade de compreender que talvez nós não tenhamos uma gramática comum.
Talvez não tenhamos ou seja, no sentido forte do termo, não temos uma possibilidade, dados certos fatos, chega-se ao mesmo raciocínio. Isso exige uma certa forma de articulação de discurso, que ela precisa ser comumente aceita. Mas a gente tem essa ideia, não, a razão é unitária. Né? Dizendo a razão unitária, então, de duas uma, ou você pensa como eu, ou você pensa mal. Né? Já que eu consigo pensar bem, já que a razão, no meu caso, ela se expressa de maneira adequada, certo? Então, de duas uma, ou você vai acabar pensando como eu em algum momento, não é possível, a gente pode sentar aqui e conversar, mas uma hora você vai pensar igual. Ou, na verdade, há uma recusa patológica do discurso. Né? E aí entra toda a gramática das emoções em cima das descrições dos fenômenos políticos. Então, aí entra o ódio, aí entra a discussão sobre ódio, sobre medo, sobre frustração, sobre ressentimento, sobre revolta, tudo isso que nós conhecemos muito bem. Certo? Mas aí vem uma discussão absolutamente central, eu diria, e totalmente importante dentro deste contexto, né? Que é, talvez, só seja possível pensar política admitindo que sociedades têm múltiplas gramáticas. E esse é o elemento que complexifica nossa posição. Né? Simplesmente para dizer, de fato, vejam, só queria falar um pouco mais sobre essa questão de como o desejo ele se desenvolve em uma categoria central de reflexão sobre os fenômenos políticos. Né? Não é possível explicar quais são as pressuposições aqui. Tem algumas pressuposições que são quase weberianas. Né? Não é que é mais ou menos, por exemplo, a ideia de que não é possível explicar a racionalidade de um sistema econômico e de um sistema político se não formos capazes de explicar como se constrói a adesão psicológica às suas injunções e às suas premissas. Isso é uma pressuposição weberiana. E vocês encontram no Weber da Ética Protestante do Espírito do Capitalismo. Certo? Então, é o mesmo tipo de abordagem, né? Mesmo que não faça parte da mesma tradição. Né? Ou seja, porque ela está presente desde o momento que o Max Weber lembrava como era impossível compreender o capitalismo sem partir do ethos que ele exige, com seus regimes específicos de vontade e de autocontrole, ou seja, sem partir da ética protestante, na qual ele se sustenta e que ele perpetua, ao menos durante a sua primeira fase. Depois é outra coisa. Né? Mas aí, só lembrando o horizonte do Weber, por que eu só posso pensar o espírito do capitalismo através da ética protestante? Porque eu preciso me perguntar como que se constitui o sistema de disposições psicológicas que entendem como racional agir a partir das necessidades imanentes de um certo sistema econômico. Certo? Por exemplo, como é que eu vou compreender que os processos de acumulação eles aparecem como racionais, se não através da adesão a uma ética onde todo dispêndio, vou pegar o termo do Bataille, todo dispêndio é visto sob o signo da culpabilidade insuportável. Quer dizer, não é possível despender. Né? E é sempre bom lembrar, isso cria todas essas figuras clássicas, né? Dessa elite empresarial, da burguesia protestante, que era absolutamente regrada nos seus prazeres. Ou seja, que faz então com que o quê? Você cria uma situação psicológica bastante singular. Você tem um trabalho compulsivo, as pessoas trabalham compulsivamente e não dispensam, não gastam. O que permite, entre outras coisas, um processo de acumulação, certo? Que vai permitir, então, o salto tecnológico, todas essas coisas. É o processo de poupança que vai permitir os saltos tecnológicos, por aí vai. Então, quer dizer, você tem uma articulação importante, vocês percebem, entre psicologia, no sentido mesmo de constituição do núcleo psicológico, e adesão a formas socioeconômicas. Né? Bem, isso está no Capitalismo e Esquizofrenia, isso está no Deleuze e Guattari. Né? Nós podemos ainda dizer que é uma intuição semelhante que leva Deleuze e Guattari a defender a necessidade de afirmar que todo modo de produção social é basicamente um modo de inscrição social do desejo. Isso a ponto de afirmar, então, que só há desejo e social e nada mais. No entanto, Deleuze e Guattari dizem ainda algo a mais. Porque não há regime de sujeição que seja baseado na pura e simples coerção, como eu disse. Não há dominação que seja apenas uma questão de submissão pela força. A sua maneira toda sujeição é também uma captura do desejo. Daí a necessidade de afirmar
Não, as massas não foram enganadas. Em certos momentos, elas desejaram o fascismo. E esse é o verdadeiro desafio. Compreender como se deseja o fascismo. Quais são os afetos que nos mobilizam a tal desejo? Como eles são produzidos para que eles possam ser desativados? Então, trata-se de fazer a crítica de modalidades de inscrição social do desejo que bloqueiam algo que nós poderíamos chamar de potencial emancipatório. E, nesse sentido, o projeto Capitalismo e Esquizofrenia ele é uma peculiar crítica da antropologia filosófica baseada na categoria de desejo. Uma crítica construída com o objetivo de fornecer a genealogia dos múltiplos processos de alienação social. Uma genealogia que não teme em apelar, entre outras coisas, a procedimentos clássicos da filosofia social, como, por exemplo, mesmo a filosofia da história, constituída a partir dos desdobramentos da forma Estado, e que visa construir, ao menos segundo as palavras de Pierre Clastres, uma teoria geral da sociedade e das sociedades. É o capítulo 3 de Antiédipo. Por isso, nós podemos dizer que o eixo fundamental do projeto de Deleuze e Guattari pode ser descrito da seguinte forma: articular a crítica da economia política a uma crítica da antropologia filosófica do desejo. Como disse Deleuze, eu cito, é, pois, a economia política enquanto tal, a economia dos fluxos, que é inconscientemente libidinal. Não há duas economias. O desejo, o libido, são apenas a subjetividade da economia política. Eu diria, até, isso tem um pressuposto muito interessante. Vocês lembram daquela frase do Clausewitz, né? A política é a continuação da guerra por outros meios. Né? Eu diria, a economia é a continuação da psicologia por outros meios. Né? E a articulação ela é muito evidente. Né? Ela é muito evidente por quê? Porque trata-se, na verdade, de se perguntar, certo? A partir do processo de produção de riquezas, né? Como os sujeitos se constituem por esses processos. Por que o sujeito, como agente maximizador de interesses, por exemplo, como ele é produzido? Né? Ou seja, em última instância, a economia tem um lado disciplinar fundamental, que é um pouco... Ela não descreve os processos de produção da riqueza, mas como a sociedade deve se organizar. Né? Lembrem, por exemplo, do neoliberalismo, do seu advento. É uma discussão bastante ilustrativa nesse sentido. Vocês sabem que neoliberalismo, o termo neoliberalismo aparece no final dos anos 30. Né? Num momento em que, para todos os conservadores, boa parte deles, o liberalismo tinha fracassado. Por exemplo, em 1938, tem um congresso muito importante chamado Congresso Walter Lippmann. Walter Lippmann era um jornalista muito influente nos Estados Unidos, que escreve um livro, um líbelo ao liberalismo, chamado The Good Society, né? Que é um best-seller da época. E aí resolvem-se fazer um congresso, né, onde filósofos, economistas, jornalistas e sociólogos, entre outros, certo? Eles discutem as condições para que o liberalismo possa voltar à frente. Porque naquele momento, o que tinha? Você falou, olha, veja, você tem sociedades totalitárias, como o nazifascismo, que são antiliberais. Né? Nesse sentido. Você tem o comunismo, também antiliberal. E mesmo o capitalismo, naquele momento, era um capitalismo que claramente ia se reconfigurando como capitalismo de cunho keynesiano. Né? Que para os liberais valia a mesma coisa que o socialismo. Né? Era tão ruim quanto. Né? Então, o que eles fazem? Eles dizem mais ou menos o seguinte: o problema do liberalismo de estilo manchesteriano, que é esse liberalismo do século XIX, é que ele acreditava que para livre iniciativa, para o livre empreendedorismo, para a competitividade aparecer como elemento fundamental da vida social, bastava retirar o Estado. Retirava-se o Estado e a sociedade ela encontraria essas formas imanentes, né, que é o sujeito empreendedor, competitivo, né, e com livre iniciativa. Né? Só que o que eles dizem? Isso se demonstrou falso. Nós devemos produzir
a disposição à liberdade. Isso é fantástico. Né? Ou seja, não é que tirando as entravas, a liberdade aparece. A liberdade tal como eles entendem. Né? Não é que eles aparecem. Não, nós precisamos produzir a liberdade. Né? Nós precisamos produzir a disposição à livre iniciativa. Precisamos produzir a disposição ao empreendedorismo e à competitividade. Então, para isso, é necessário não simplesmente retirar o Estado, mas a gente vai precisar de um outro tipo de Estado. Então, em relação ao liberalismo, o neoliberalismo implicava em muito mais intervenção estatal. Então, quer dizer, a ideia de que o neoliberalismo é uma espécie de Estado mínimo é, como se diz hoje, uma fake news. Entendeu? Ou seja, porque a questão fundamental era outra, era onde o Estado intervém. Ele não intervém diretamente na economia, como os keynesianos queriam, como um elemento regulador da atividade econômica. Né? Ele intervém em outra dimensão. Ele intervém na psicologia social. Ele intervém na constituição da disposição dos sujeitos a integrar, internalizar, organizar a si mesmo, organizar a sua própria psicologia a partir da ideia de iniciativa de empreendedorismo. E daí vem, por exemplo, essa noção de um sujeito que é empreendedor de si mesmo. Né? Um empreendedor de si mesmo, ou seja, que vai compreender sua atividade, suas relações, a partir da generalização da forma empresa. Né? Um exemplo interessante. Gary Becker, que é um economista responsável pela criação do termo capital humano, ele dá uma declaração mais ou menos a seguinte: quando eu criei o termo, eu fiquei assustado com a reação possível que teria contra ele. Imaginava que você teria setores e setores que falariam que é um absurdo pensar as relações intersubjetivas, né, relações no interior do trabalho, relações a si, relações de formação, como relações de investimento em capital humano. Bem, mal esperava ele que, décadas depois, o termo fosse absolutamente naturalizado. Certo? É um termo com o qual nós utilizamos para descrever nós mesmos. Né? E o Brasil, que tem essa grande vantagem de tudo ser muito explícito, né? Ele conseguiu mesmo chegar a fazer, por exemplo, tem uma revista que eu acho fantástica, né? Porque ela tem um título que é a descrição exata de tudo que a gente tentou falar. Né? Você S.A. O que é você? É uma sociedade anônima, né? Que se organiza, ainda mais uma sociedade anônima. Os caras são realmente inacreditáveis. Né? Quer dizer, que se organiza a partir de uma lógica empresarial, que, claro, você vai ter impactos, por exemplo, nas relações ao desejo, nas relações a si, nas relações intersubjetivas, nas relações afetivas. Certo? Não é só um vocabulário que vai sendo constituído, o vocabulário do investimento, né? Senão, eu investi muito nessa relação e coisas dessa natureza. Normalmente você ouve quando a relação acaba, né? E coisas dessa natureza. Mas isso não é só uma metáfora, isso é uma racionalidade imanente que vai constituir um modo de disciplina de si mesmo, né? Um modo de autodisciplina. Então, isso simplesmente para mostrar, vocês percebem, as disposições econômicas, elas pressupõem a constituição de uma psicologia moral naturalizada. Então, a sua forma, quando alguém como Deleuze-Guattari fala, olha, não há nada, as relações, a produção social é produção desejante, entre outras coisas, eles estão dizendo exatamente isso. As estruturas da produção social, elas pressupõem um certo modo de circulação psicológica dos sujeitos, dos seus desejos. Ela naturaliza certos modos, porque é uma ação em direção a, é um meio cálculos e fins. Certo? Você tem toda uma disposição que constitui formas de sujeito. Né? Então, ainda mais num horizonte, que é o horizonte do qual eles pensam, onde o capitalismo ele se vai colocando de maneira cada vez mais explícita como modelo de gestão psíquica. Né? E, nesse ponto, eu diria que nós podemos encontrar uma das operações filosoficamente mais surpreendentes do projeto Deleuze, que é a seguinte. Deleuze e Guattari mobilizam uma forte crítica a uma certa compreensão filosófica do desejo que aproxima nomes como Platão, Hegel e principalmente a psicanálise, né, cuja metapsicologia seria fortemente dependente de uma certa tradição filosófica. Mobilizam isso a fim de afirmar que essa compreensão filosófica forneceria o horizonte normativo
dos modos de socialização no interior do capitalismo avançado. Então, vocês percebem qual é o passo. O passo é mais ou menos o seguinte: não é só fazer uma crítica do modo de reprodução e produção do desejo no capitalismo avançado. É falar, este modo ele foi preparado por uma antropologia filosófica. É um certo modo de se pensar o desejo no interior de uma certa tradição filosófica que vai quase que preparar as nossas sociedades a uma forma de circulação do desejo que vai ser própria do capitalismo. Então, você percebe? Quer dizer, a ideia de desejo como falta no Platão, a ideia de desejo como falta no Hegel, e a ideia de desejo como falta na psicanálise, elas preparam um certo modo do desejo circular do capitalismo. É uma proposição extremamente prende consequências. Né? E é um salto mortal, porque ela trata-se mais ou menos de dizer o seguinte: o capitalismo não é só um sistema de trocas econômicas, o capitalismo é uma metafísica. Há uma metafísica que lhe é própria. Essa metafísica que lhe é própria, ele herda de certas tradições filosóficas. Certo? Claro, a proposição é inventiva, claro, ela faz pensar, certo? Mas ela precisa ser explicitada, né? No sentido de que veja o que está dizendo. Não? Então, o capitalismo são duas proposições extremamente interessantes. O capitalismo é uma metafísica, ele depende de uma metafísica, certo? Então, porque ele é uma forma de ser. Não é só um sistema de trocas econômicas, é uma forma de ser. Uma forma de ser que atinge todas as dimensões daquilo que nós entendemos de formas de vida. Então, em última instância, não se deseja da mesma forma dentro e fora do capitalismo. Não se fala da mesma forma dentro e fora do capitalismo. Não se trabalha da mesma forma dentro e fora do capitalismo. Então, se há uma metafísica que organiza os modos sociais de ser, uma metafísica do ser social, se vocês quiserem, o que Deleuze e Guattari fazem, essa metafísica foi preparada. Involuntariamente preparada. Dentro do horizonte das sociedades ocidentais. Eles procuram a genealogia desse processo, dentro da história da filosofia. Então, vejam, como se o capitalismo, então, fosse dependente de uma certa metafísica, como se ele fosse, a sua maneira, a realização social de uma certa metafísica. Por fim, como se sua crítica só pudesse ser, ao mesmo tempo, a crítica de uma metafísica pretensamente hegemônica no pensamento ocidental, que é uma maneira de submeter a economia política do capitalismo a uma crítica da metafísica ocidental. O que justifica, então, a profissão de vocês num departamento de filosofia. A gente encontrou alguma coisa para fazer. Então, isso é uma coisa que só alguém que faz filosofia pode fazer, poderia fazer. Então, só do departamento de filosofia é sempre astuto. Né? Então, essa é uma maneira de afirmar que, de certa forma, o capitalismo é uma metafísica naturalizada e materializada em processo de racionalização social. Eu só terminaria dizendo, contra essa compreensão metafísica do desejo, faz-se necessário contrapô-la a uma outra compreensão, construída principalmente através do acoplamento dos conceitos de conatos no Spinoza, os conceitos de potência no Nietzsche, que são dois filósofos aparentemente marginais à constituição hegemônica do pensamento ocidental. Faz-se necessário ainda acoplar essa reflexão filosófica aos conceitos produzidos pelas práticas de tratamento da psicose, colocadas em circulação na clínica de Laborde, da qual Guattari fazia parte. E, a seu ver, esse embate, ao mesmo tempo filosófico e clínico, é, no fundo, uma estratégia necessária para fazer a crítica, não apenas de uma ontologia do desejo, mas de toda uma política que, por pensar processos de organização apenas a partir das figuras do partido, do Estado, não sabe o que fazer quando o desejo aparece. Quando ele aparece em acontecimentos com forte potencial de ruptura. Por isso, o capitalismo e a esquizofrenia não é apenas um projeto crítico. Ele é uma proposição de refundação nos campos da clínica e da política. É uma tentativa de fornecer a teoria que, de certa forma, teria faltado a maio de 68. A teoria que o acontecimento seria capaz de produzir. E aqui eu cito, se é verdade, eu cito os dois, né? Se é verdade que a revolução social é inseparável
de uma revolução do desejo, então a questão se desloca. Sob quais condições a vanguarda revolucionária poderá se liberar da sua cumplicidade inconsciente com as estruturas repressivas e desativar as manipulações do desejo das massas pelo poder? Manipulações que as fazem combater pela sua servidão como se estivessem a combater pela sua salvação. Ok, dito isso, a gente pode entrar melhor na discussão sobre o fascismo, mas eu queria saber se até aqui alguém tem alguma questão. Professor, boa tarde. O Deleuze, perto da sua morte no Abecedário, diz que ele nunca esqueceu Marx, mas muitos pensadores marxistas, como Fusaro, Prever, associam o antiédipo à filosofia de direita por causa da importância que eles dão ao desejo e a semelhança que isso tem com a vontade de potência de Nietzsche. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a diferença entre o pensamento de Deleuze e de Nietzsche e onde o Deleuze ainda respeita ou recicla o materialismo marxista. Então, eu diria, existem belas leituras que insistem como o antiédipo é um desdobramento de um marxismo heterodoxo. Né? Um comentador que fez isso muito bem, alguém que chama Guillaume Silbertin Blanc, né? Que ele desdobra, ele mostra muito. Seria materialmente impossível ser diferente. Veja alguém como Guattari. Guattari era um militante de esquerda, que fez entrismo trotskista durante anos, coitado, né? No Partido Comunista, até que ele não aguentou mais. Certo? Mas ele é alguém que chegou mesmo a fazer parte das brigadas juvenis na Iugoslávia. Certo? Você tinha uma longa história de militância, que em maio de 68 se engaja em primeira hora dentro dos processos. Certo? Então, você percebe, não faz sentido algum imaginar bem, alguém que até então tinha trabalhos muito explícitos dentro de um horizonte de reflexão que era próprio de uma certa heterodoxia do marxismo, né, que, à sua maneira, produzisse um líbero de direita aqui. Uma liberdade de direita em que sentido, você percebe? A problemática é uma problemática clássica, inclusive com enraizamentos muito profundos em um certo freudo-marxismo. Né? Quer dizer, o problema é um problema que o Reich desenvolve, por exemplo. Né? Como é que se combate pela sua própria servidão? Por que as massas se batem pela sua própria servidão? Como é que elas aderem a certas... Como é que o desejo funciona em faixa regressiva? Né? Então, esses são problemas centrais de toda uma certa tradição, certo? Que pensa processos de transformação social, do qual eles fazem parte. Agora, qual que é o problema com esse tipo de leitura? É uma visão, eu diria, uma visão muito equivocada, certo? Do que significa não só o horizonte, digamos, de uma reflexão marxista largada, mas também quais são o que significa certas experiências filosóficas, como, por exemplo, a experiência filosófica nietzschiana. Quer dizer, o Lukács é quem dizia isso, quer dizer, uma das figuras da irracionalidade, certo? E coisas dessa natureza, são leituras extremamente ruins, né? Até porque irracionalismo, em filosofia, é um termo que está longe de ser um termo analítico. É um termo conjuratório. Eu diria o seguinte, sempre se é o irracionalista de alguém. Sempre tem alguém para colocar você para fora, né, do dito campo da racionalidade. Só que eu diria, em filosofia não tem nenhum irracionalista. Ninguém fez profissão de irracionalista. Quem? Schelling? Nietzsche? Spinoza? Vejam, isso é algo de uma violência brutal. Sabe? Dizer alguma coisa do tipo, é incapacidade de ler o modelo de crítica que essas experiências colocam em circulação. Nietzsche tem uma força de crítica social indescritível. Porque seria impossível pensar toda a crítica moral que foi feita durante todo o século XX como elemento fundamental de reflexão sobre os processos de sujeição social, sem pensar um texto como Genealogia da Moral. E se é possível pensar uma estrutura mesmo genealógica enquanto uma figura fundamental da crítica, que vai, então, através da constituição da sua origem, desativar as ilusões produzidas na origem. Esse é um dispositivo fundamental da crítica. Nietzsche está na base desse processo. Certo? Então, porque Nietzsche tinha posições aristocráticas no seu horizonte de pensamento, isso não significa muito pouco.
Isso, até porque, primeiro, derivar as potencialidades imanentes de uma experiência intelectual das posições declaradas do seu autor é algo que é um desrespeito à ideia de texto. Porque produz a noção de que o que é o texto? O texto é o resultado imediato da intencionalidade do seu autor. Você percebe? Isso é uma coisa do século XIX. Certo? Imaginar que ainda se acredita em algo dessa natureza, entender que o texto é um sistema de forças, que o autor, no limite, consegue organizar. Que muitas vezes ele é ultrapassado pelos seus próprios textos. Certo? Quem escreve sabe disso. Quantas vezes é como se você tivesse um encadeamento de ideias que você nem imaginava que ia chegar até lá. No início você nem pensa que você ia chegar, você nem pensa que você ia afirmar aquilo. É como se esse jogo de forças ele aparece na textualidade. Então você pode recuperar. Isso aqui dá, por exemplo, a França se constituiu em larga medida o seu pensamento crítico a partir de uma recuperação heterodoxa do Heidegger, que até primeira ordem é um filósofo que flerta com o nazismo num dado momento. O que não faz do sistema de pensamento que ele faz colocar em marcha a expressão do nazismo. É um equívoco, uma coisa assim. É um equívoco completo e brutal. Entendeu? Porque, mais uma vez, há um miserabilismo que faz então com que o que é um texto? O texto é aquilo que o autor intenciona. Mas nunca. Você tem que pegar a ideia de inconsciente e jogar no lixo para chegar nessa conclusão. Certo? Você percebe? É um retorno a uma filosofia da consciência, isso sim conservador. Isso sim, a mais conservadora possível. Né? Então, simplesmente para dizer, nem Nietzsche, nem a filosofia nietzschiana é conservadora, certo? Por um lado, certo? E nem a experiência, por exemplo, do Deleuze-Guattari, ela tem algum elemento que coloque numa direção de uma reconstrução do pensamento conservador. Agora, é claro, você pode ter recuperações conservadoras de tudo. Né? Você não tem o hegeliano de esquerda e o hegeliano de direita? O hegelianismo não deu, desde o pensamento comunitarista mais, né, mais territorializado até alguém como Marx. Né? Quer dizer, isso significa o quê? Você tem potencialidades imanentes dos textos que os autores controlam no limite. Então você pode fazer já se fez uma ode ao capitalismo desterritorializado a partir de um uso de categorias que aparecem nesses projetos. Mas aí eu acho que para isso você vai precisar jogar pela janela 2/3, né? 2/3 de todas as elaborações, inclusive as mais explícitas. Eles estão envolvidos, né, de maneira muito clara, e toda essa elaboração ela é a expressão desse envolvimento. Eles estão envolvidos em uma série de lutas sociais. O Guattari está envolvido em lutas que são fundamentais para a reconstituição do que significa a experiência clínica da loucura, né? Quer dizer, que são lutas centrais e decisivas da maneira como as sociedades elas estabelecem seus processos de reprodução material. Certo? Imaginar que a discussão sobre o que é a experiência da loucura, para onde ela vai, é uma discussão que não é decisiva dentro dos processos de emancipação, seria um equívoco completo. Certo? E não são só essas discussões, eles estão em várias. Discussão em defesa da causa palestina, discussões a respeito dos desdobramentos políticos que acontecem no horizonte europeu nos anos 70 e 80, as discussões, a relação profunda que eles têm com os movimentos autonomistas italianos, certo? Que vão se servir de muito da conceitografia deleuziana para pensar suas próprias lutas, certo? E imaginar que esses movimentos estão fora do marxismo, isso é um equívoco completo. Né? Você pode ter críticas internas, mas é outra coisa. Né? Okay? Eu tenho duas dúvidas. A primeira é aonde o corpo está inserido dentro dessa estrutura do que o Deleuze-Guattari fazem do Capital. E a segunda é, você vê alguma aproximação a partir dessa leitura deles entre capitalismo e niilismo? Niilismo em que sentido? No sentido, talvez, uma leitura do Nietzsche ou então do Heidegger sobre a metafísica como o niilismo.
Então, não, a questão é interessante. Eles não têm um conceito operatório de niilismo, né? Embora a gente vai ver, por exemplo, quando a gente for analisar o fascismo, como a ideia de pulsão de morte aparece para explicar o fascismo. Como a redução de uma espécie de potência de desterritorialização à figura da pulsão de morte acaba nos levando ao fascismo. Agora, sobre a primeira questão, o corpo aparece, diria, bem, é claro que um dos conceitos centrais, quer dizer, o Antiédipo ele se organiza a partir de dois conceitos centrais, né? O conceito de máquina desejante e o conceito de corpo sem órgão, né? E todos esses dois conceitos, quer dizer, eles têm, se por um lado o conceito de máquina desejante tem uma relação muito explícita e profunda com a ideia de pulsões parciais, né? Só que pensada em uma chave completamente outra, né? E as relações objeto A no Lacan, a ideia de pulsão parcial no Freud, certo? Mas em uma chave totalmente autonomizada, né? Então, não dentro de uma dinâmica de desenvolvimento, né, e de maturação que muitas vezes aparece dentro do horizonte freudiano. Então, eles fazem muito isso, eles liberam, é como se eles liberassem conceitos de certos dispositivos que limitariam a sua potencialidade, né? Então, se por um lado você tem isso, quer dizer, a ideia de corpo sem órgão, né, como horizonte fundamental, né, na qual produção e improdução se articulam, né, a produtividade e improdutividade se articulam, certo? Dentro de uma dinâmica onde uma certa compreensão que está para além das distinções aristotélicas entre potenciato, quer dizer, o corpo não é só uma potência, né, como uma espécie de possibilidade, certo? Que a atualidade nos dá, quer dizer, ele é, na verdade, o que afunda. Ele tem Deleuze tem um jogo muito inteligente entre fondement e effondrement, né? Entre fundamento e afundamento. E é legal que isso funcione em português. Na verdade, funciona até melhor do que em francês, né? Porque praticamente é só você colocar um A, né? Então, e você tem mais ou menos a mesma ideia, ou seja, a ideia de um fundamento que não é simplesmente que organiza a relação ao fundado a partir de uma relação de semelhança, né? Como, por exemplo, Platão pensava a estrutura do fundamento, né? Ele é um fundamento que ele afunda, ou seja, que ele decompõe as determinações do fundado, fazendo com que ele entre em um devir, certo? Uma ideia fundamental de devir. Bem, esse elemento ele é dado materialmente pela experiência do corpo, né? Quer dizer, então, que ganha uma centralidade fundamental. Agora, mais uma vez, corpo aqui não é um retorno à animalidade, ou à naturalidade, ou qualquer coisa que o valha. Corpo é uma dimensão fundamental da experiência social, no sentido de que você tem o corpo é um espaço de memória, um espaço de história, é um espaço de eu sei que o Deleuze ia detestar fazer essa associação, mas de qualquer maneira a gente está, por exemplo, alguém como Kojève falava, por exemplo, da história como história dos desejos desejados. Ou seja, a história ela é a narrativa, mas é a costura de desejos desejados que vão passando pelos sujeitos, certo? Mas eles passam pelos sujeitos não pela consciência dos sujeitos. Ele passa constituindo o corpo dos sujeitos, constituindo a marcação do corpo e da sua história, né? Porque é uma história que a consciência não tem acesso direto. Ela só tem acesso se ela se decompõe como consciência. Porque a consciência está vinculada, entre outras coisas, ao eu, e o eu está vinculado a uma imagem do corpo, a imagem de um corpo próprio. Essa imagem do corpo próprio é a imagem de um corpo unificado. Então, tudo aquilo que sai desse horizonte da unificação do corpo é impensável para um certo, né? É impensável, porque lhe coloca em deriva, de uma certa forma, né? Então, daí essa recuperação importante da centralidade de uma outra compreensão do que o corpo é e do que ele pode, né? Mais alguém tem uma questão? Oi.
Você iniciou sua fala comentando sobre a virada conservadora, né, em momentos que antecederam transformações sociais, ou pelo menos uma perspectiva de transformação social. Né, ressalto Napoleão III, né, que antes tem a Comuna de Paris, né, há uma série de elementos na história, né, o próprio nazismo, você tem a República de Weimar. Então, uma série de situações históricas que possivelmente teriam um potencial revolucionário, e aí você coloca que há essa teoria do desejo que coloca o aborto da revolução. Então, em termos da teoria do desejo, o que promove essa virada ou essa inversão em contextos que supostamente poderiam, enfim, transformar, né, dar uma perspectiva de emancipação? Diria, a ideia fundamental deles é que as estruturas de repressão social, tão fundamentais nesses momentos, tão fundamentais para que esses momentos de transformação eles sejam abortados, elas têm seu enraizamento no interior da estrutura psíquica dos sujeitos. Por isso, por exemplo, eles vão ser obrigados a falar de um macrofascismo e de um microfascismo também. E de um microfascismo que pode, inclusive, se perpetuar mesmo quando o macrofascismo não existe. E que a incapacidade de compreender essa dimensão fez com que esses processos eles não pudessem realizar, digamos assim, as suas potencialidades imanentes. Então, daí uma inflexão da crítica. Daí uma ideia de fazer uma inflexão da crítica. Como se estivessem dizendo, a crítica social ela precisa também passar por uma clínica do social. Ela não pode ser dissociável de uma certa clínica do social. Né? E é isso que eles propõem fazer, ao ponto de que o projeto fundamental de reflexão crítica que eles vão apresentar é um projeto que articula, por exemplo, capitalismo e um termo clínico, esquizofrenia. Né? É um projeto que se chama antiédipo, ou seja, que é um dispositivo clínico. Certo? Então, como se eles falassem, a crítica e a clínica elas são absolutamente indissociáveis agora. Né? Porque nós chegamos a uma consciência explícita de que os processos políticos podem ser travados por estruturas psíquicas repressivas que ganham forma nesses momentos. Né? Então, ou seja, uma crítica transformadora precisa também ser acompanhada de uma clínica transformadora. Né? E essa clínica ela não é uma clínica do social também. Não é uma clínica das patologias, pura e simplesmente, mas é uma clínica do social no sentido que ela procura compreender, certo, como esses processos motivacionais em direção a transformações, certo, como eles lidam com estruturas repressivas, porque eles não compactuam da ideia da obsolescência da hipótese repressiva do que Foucault faz na história da sexualidade. Eles continuam a falar sobre repressão. Né? E eles têm algumas razões para tanto. Né? Eles vão dizer, esses processos repressivos, eles não são secundários em relação ao problema central. Eles não são manobras diversionistas em relação ao problema central. Eles são os elementos centrais também. Certo? Eles são elementos absolutamente decisivos. Não é por outra razão. Todo processo de transformação social ele é imediatamente um processo de transformação dos modos de socialização do desejo. Todo verdadeiro processo de transformação social modifica radicalmente as estruturas de circulação do desejo. Ele é, ao mesmo tempo, transformação da natureza das relações afetivas, das relações de gênero, das relações no interior dos núcleos de reprodução familiares. Todos eles são tocados. Por que todos eles são tocados ao mesmo tempo? Né? Porque o processo ele é dependente um do outro, de maneira muito forte. Então, daí, essa maneira que eles têm de tentar explicar um eixo fundamental da dinâmica. Então, é claro, é uma escolha. Ou seja, você não vai falar, olha, maio de 68 não conseguiu alcançar aquilo que lhe parecia possível em dado momento, porque você teve associações indevidas entre grupos indevidos, você teve estratégias políticas equivocadas em tal ponto. Eles fazem uma espécie de análise de proposição mais estrutural. Não foi capaz de colocar em xeque elementos que são decisivos no modo de reprodução material do capitalismo. Então, pode parecer que a gente fala, maio de 68 teve como saldo fundamental uma certa liberação, né, do desejo. Né? Eles vão dizer o contrário. É o contrário. Essa é a grande ilusão. Né?
Essa é a grande ilusão, né? Não teve uma liberação do desejo, né? Exatamente a consciência da dificuldade em operar o que significa liberar o desejo, né? Ou significa fazer o desejo funcionar, produzir em uma chave emancipatória. Então, aí vem uma questão interessante. Eu poderia descrever mais ou menos da seguinte forma: todo processo de transformação produz, ao mesmo tempo, um sujeito político potencial e um sujeito reativo, né? Nesses momentos é onde você ouve, ao mesmo tempo, né, sujeitos que estão em devir revolucionário, que é como eles descrevem. Quer dizer, o importante é compreender como esses sujeitos entram em um devir revolucionário, mas, ao mesmo tempo, você tem uma espécie de sujeito obscuro, né? O sujeito obscuro que, de uma certa maneira, se compõe de uma matriz reativa, que é uma matriz que procura fazer o processo retornar, né? Então, ele tem uma nostalgia da ordem, ele tem uma nostalgia da purificação, ele tem uma nostalgia da clareza que está sendo perdida. Então, esses momentos, quer dizer, aí vem a questão interessante. Quer dizer, você tem sempre embates, esses processos são sempre processos de embates muito claros. Desde 1848, você tem essa ideia, por exemplo, do Marx, quando Marx vai descrever por que se perdeu uma revolução proletária, ele precisa constituir dois conceitos de sujeitos políticos. Um é o proletariado, o outro é o lumpenproletariado. Ele precisa descrever porque esses dois conceitos descrevem dois modelos de negatividade. Uma negatividade produtiva, porque o proletariado assume uma negatividade que pode produzir efetivamente uma transformação radical da sociedade, e você tem uma negatividade improdutiva, do lumpenproletariado, que não produz transformação alguma. Ao contrário, que ele reativa estruturas arcaicas. Tanto que o lumpenproletariado vai ser a base do Napoleão III, né? Mas aí a distinção é importante para o Marx. É importante porque trata-se de mostrar como a reatividade aparece, né? Sou Flávia Lemos, sou professora de Psicologia Social. Eu estava me lembrando quando você falou do corpo sem órgãos, como que Deleuze e Guattari problematizam o corpo funcionalizado, né? Porque, de certa forma, a gente ainda hoje, concebendo o corpo por funções orgânicas, né? Mesmo no campo da política e da crítica social. E isso é extremamente problemático, porque nos faz cair numa armadilha da política identitária, né? E desse desejo de purificação, que ele acaba vetorizando o mesmo sectarismo daqueles que se colocam em defesa da vida e do corpo no aspecto reativo dos conservadorismos, né? É como a gente estivesse patinando, não sei o que você acha disso, né? Nas políticas identitárias hoje dos movimentos sociais que se colocam em um enfrentamento a um tipo de fascismo, dos diferentes racismos, no mesmo campo de força reativa no mesmo plano de combate reativo, pelo qual recebe um tipo de ataque, de atravessamento do capitalismo mundial integrado. Acho que tem duas questões aí interessantes. Aí depois a gente precisa fazer um pequeno intervalo, que é a seguinte. A primeira, pensem, por exemplo, como a metáfora do corpo é uma metáfora tão decisiva para a compreensão da sociedade, né? A sociedade como um corpo, né? Isso tem uma história que se confunde com a história do pensamento ocidental. Você vai encontrar essas metáforas no Platão, você vai encontrar no Hobbes, você vai encontrar no Spinoza, você vai encontrar no Rousseau, você vai encontrar em Deleuze e Guattari, né? E aí tem uma questão muito interessante, porque, é claro, eles não estão falando do mesmo corpo, né? Mas por que essa metáfora é tão recorrente, né? Porque ela nos é tão substancial, né? E, é claro,
entre Rousseau e Hobbes, a diferença brutal, quando você fala o corpo social, o corpo político no Hobbes, o corpo político no Rousseau. Né? O corpo político do Hobbes é o Leviatã, né? Que é um corpo egocrata, o ego, a cabeça, ela é o centro, e a cabeça, é claro, a soberania, o poder soberano, o rei. Né? É um corpo partes extra-partes, então você tem funções muito claras em relação a cada um das suas localizações, e essas funções determinam também identidades muito específicas. Né? Isso desde a República, tá lá, a figura é uma das funções, uma das ideias fundamentais, a estrutura partes do corpo social. Certo? E é claro que isso não está no... O que é muito interessante no caso do Deleuze-Guattari é que eles preservam a metáfora e mudam radicalmente o seu sentido. Né? Porque então você vai ter um corpo que é desorganizado. Quer dizer, corpo sem órgãos significa o órgão determina uma função, né? De uma certa maneira. E ao determinar uma função, ele determina uma localização, ele organiza uma topologia. Um corpo sem órgãos é um corpo onde essas funções elas não definem mais o campo de pertencimento ao corpo. Né? Isso aparece dentro dos textos do Artaud, né? Onde ele fala, eu não tenho mais boca, não tenho mais esôfago, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, entre outras coisas. Ou seja, como se você tem uma decomposição desse princípio de unidade, organicidade e funcionalidade. Né? Então você tem um corpo desorganizado, desorgânico nesse sentido, você é um corpo que não é mais unitário, certo? Você tem um corpo que ele não pode mais ser pensado como um organismo no sentido tradicional do termo, na metáfora tradicional do termo. Né? Então, aí vem uma discussão muito interessante. Por que essa metáfora, essa outra figura do corpo, ela vai ter uma função tão decisiva dentro da experiência política contemporânea? Isso por um lado. Sobre a questão das políticas de identidade, que acho que aí a gente poderia fazer um outro curso sobre isso, porque há uma míriade de questões complexas e importantes a serem colocadas. Mas eu só diria a título pontual que ninguém, Deleuze-Guattari, faria uma crítica da necessidade do uso provisório da categoria de identidade. Né? Até porque o uso provisório significa o quê? Bem, dada a estratégia, dado o campo de lutas, há situações onde você precisa nomear um circuito de violência, por exemplo. Né? Posso dar um exemplo do que eu estou tentando dizer. Quando eu escrevi na Folha, alguns anos atrás, a Folha ela fez um editorial quando o governo, acho que então devia ser o governo Dilma, ele aprova leis contra o feminicídio. O editorial disse que aquilo era populismo jurídico. Está lá. Populismo jurídico porque, afinal de contas, já existiam leis contra a violência. Então, para que criar uma segunda lei para falar sobre o mesmo caso? Você pode simplesmente punir as pessoas com as leis da violência, leis que já existem. Né? Então, por que fazer isso? Aí eu escrevi um artigo criticando o editorial, né? Dizendo não, que aquela análise ela é equivocada. Ela é equivocada porque o direito ele tem, nesses casos, uma função que é nomear aquilo que a sociedade não quer ver. A sociedade quer ela quer essa narrativa. Não existe uma violência contra as mulheres. Existe uma violência. Entendeu? A sociedade brasileira é violenta mesmo. Aí pega todo mundo. Entendeu? Só que, é claro, isso é parte da violência. É uma parte fundamental da violência. É negar que existem circuitos específicos de violência. Que, independente da sua classe social, independente da sua origem, certo? Independente da sua religião, vai ter uma violência contra você por uma questão de gênero. Né? Então, nesse sentido, o direito ele precisa nomear para que essa violência pare. Porque ele obriga a sociedade a ver aquilo que ela não quer ver. Né? Então, você percebe? É um uso da noção de identidade, que é muito vinculado à ideia de que a sociedade é composta por circuitos específicos de violência. Né? Então, tem uma violência racial. Independente, você pode ser banqueiro, mas você é um banqueiro negro, então você tem um tipo de violência que perpassa a sua posição de classe. Né? Então, eu diria, isso é um tipo de uso extremamente importante, porque ele recompõe a visibilidade da vida social. Agora, uma coisa é um uso essencialista do termo, dos processos, das determinações identitárias. E isso produz uma série de consequências. Né? E aí eu diria, alguém como Deleuze-Guattari seria radicalmente contrário a um uso essencialista da noção de identidade. Né? Até porque todos os processos estão em devir. Né?
E esses devires, eles desestabilizam as determinações identitárias. Né? E eles quer dizer, você tem os devires minoritários, né? Você tem, que, de fato, é a consolidação de um processo no qual há uma implicação com aquilo que aparece como uma posição minoritária, não no sentido quantitativo do minoritário, mas minoritário no sentido de que a sociedade tentou colocar como minoritário, né? Colocar sobre a figura da minoridade, certo? Uma série de experiências e uma série de sujeitos. Então, quando ele fala do devir mulher, por exemplo, é porque, bem, a sociedade joga com isso, ela joga na posição da minoridade. Você tem uma história jurídica da minoridade feminina, entre outras coisas. Né? Então, acho que aí tem uma outra questão, que seria mais complicada a se desdobrar. Né? Bem, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a uns 10 minutos para falar sobre fascismo.